Fala pessoal, muito prazer, sou o professor Felipe Menegoto, estou aqui para te ajudar com lançamento horizontal. Não esquece, claro, de deixar um like aqui na aula e comentar se a aula te ajudou em algum aspecto ou se tu achou mesmo que faltou qualquer coisa na aula, pode comentar aí livremente, tá bom? Vamos lá então para lançamento horizontal. Gente, lançamento horizontal é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui os referenciais, tá? Os meus eixos do referencial Y e X, tá? As posições Y são as posições verticais e as posições X são as posições horizontais. E daí eu tenho o quê? Eu tenho um prédio aqui que tem uma altura de 20 metros e tem uma largura aqui, tem um comprimento de 10 metros. E da beira desse prédio eu vou lançar um corpo, uma bolinha, com uma velocidade de 5 metros por segundo, uma velocidade horizontal de 5 metros por segundo. E vou lançar também uma bola com uma velocidade de 10 metros por segundo horizontalmente. Por isso que se chama de lançamento horizontal quando tu joga, quando tu lança os objetos horizontalmente. Bom, eu quero te mostrar a trajetória desses corpos. Vamos analisar algumas coisas. Vou botar um segundo depois, gente, tá? Percebe ali, ó, meu cronômetro estava em 0, passou para um segundo depois. Eu quero que tu perceba que um segundo depois, as velocidades horizontais, elas permanecem inalteradas, elas não mudam em nada o seu valor. A bolinha azul continua com os 5 metros por segundo de velocidade horizontal, a bolinha verde continua com os 10 metros por segundo de velocidade horizontal. Quer dizer, a velocidade horizontal não mudou. O que mudou? Mudou a velocidade vertical. Por quê? Porque verticalmente falando, as duas bolinhas estavam paradas no começo desse meu experimento. Ou seja, a velocidade inicial das bolinhas na vertical era 0. Na horizontal não era 0, mas na vertical sim. Muito bem. E já que elas estão sob a ação da gravidade, elas aceleram com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que 10 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade muda o seu valor vertical em 10 metros por segundo. Ou seja, passa um segundo, a velocidade muda 10. Passa mais um segundo, muda mais 10. Passa mais um segundo, muda mais 10. Sempre de 10 em 10. Quero que tu perceba que um segundo depois, as velocidades horizontais permanecem as mesmas e as velocidades verticais, ali instantes antes de encostar no solo, agora valem 20 metros por segundo, né? O valor negativo, porque meu referencial vertical está para cima e as velocidades estão apontando para baixo. Eu quero que tu perceba que elas caem juntas, gente, exatamente da mesma maneira. Mas por que uma cai mais longe do que a outra? Uma cai mais longe do que a outra, por quê? Porque elas têm velocidades horizontais diferentes. Agora, elas vão cair exatamente no mesmo tempo. Nesse caso aqui, as duas levaram os mesmos 2 segundos para cair, porque ambas partiram do repouso e partiram da mesma altura. Se ambas partiram do repouso vertical e na mesma altura, na vertical, elas vão ter exatamente o mesmo tempo de queda. Isso quer dizer, muito importante, uma coisa que tu já deveria saber, que é o chamado princípio de Galileu, que uma velocidade não influencia na outra. O movimento numa direção não influencia no movimento na outra direção. Os movimentos são independentes. O movimento vertical é independente do movimento horizontal, certo? Gente, como é que eu calculo aqui a distância percorrida pela bolinha azul na horizontal, que a gente também chama de alcance, e como é que eu calculo essa distância horizontal percorrida pela bolinha verde, que eu chamo de alcance? Gente, olha só, a bolinha azul na horizontal, ela andou quanto? Andou de 10 a 20 metros, ela andou 10 metros. Pô, gente, olha só, se a bolinha está andando em MRU na horizontal, por que eu posso te dizer que ela está andando em MRU na horizontal? Porque na horizontal a velocidade dela foi sempre 5. Como é que eu calculo as coisas no MRU, gente? Hein? Usando a equação da velocidade média. Se ela anda 5 metros por segundo durante 2 segundos, são 5 metros a cada segundo. Em 2 segundos, anda 10 metros. Olha só que beleza, ó. Deu, tá calculado. Como é que eu calculo que a bolinha verde andou
20 metros. Saiu do 10, foi até o 30. De novo, quanto é que era a velocidade da bolinha verde na horizontal? 10 metros por segundo, não era? Pô, 10 metros por segundo em 2 segundos vai andar quanto? 10 metros por segundo, em cada segundo 10 metros, 2 segundos, 20 metros. E na vertical, gente, como é que eu calculo que a bolinha caiu 20 metros em 2 segundos? Como é que eu uso? Como é que a gente aprendeu a fazer lá na queda livre, gente? Tu não faz a velocidade média? No começo, não estava parado? Quando estava no chão, a velocidade não era de 20 metros por segundo em valor? 0 mais 20 dividido por 2 dá quanto? Bom, 0 mais 20 dividido por 2, 0 mais 20, 20 dividido por 2, 10. A velocidade média na vertical nesse intervalo de tempo considerado é de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo num tempo de 2 segundos, ela vai ter andado 20 metros. Então eu quero que tu perceba isso aqui que eu vou te colocar daqui a 2 slides, tá? Que é a mesma coisa que queda livre, que é a mesma coisa que MRU. Não tem muito mistério. É só saber usar aquilo que tu já deveria ter aprendido. E aqui eu coloco só uma foto de um experimento para te mostrar que, de fato, isso aqui acontece, não é lorota, não estou inventando isso aqui para ti. Tá? Esse experimento ele pega uma bolinha que é simplesmente abandonada, outra bolinha que é lançada para a direita. Ao mesmo tempo, tu percebe que elas caem sempre juntas. Tá? Exatamente da mesma maneira que eu te mostrei. Tá? Fechando, na horizontal tu vai ter um MRU, movimento retilíneo uniforme. Na vertical, um movimento de queda livre, que nada mais é do que uma aplicação do MRUV, do movimento retilíneo uniformemente variado. Portanto, as equações são as mesmas que tu já está habituado a usar. Qual que pode ser a maior dificuldade num problema desses de lançamento horizontal? Ah, ele pega uma bolinha que está do alto de um prédio, lança ele para a direita com uma velocidade de 30 metros por segundo e pergunta: a que distância do pé do prédio, a que distância horizontal do pé do prédio caiu essa bolinha? E daí tu vai ver, feito, problema fácil, MRU, ele me deu a velocidade, quer saber a distância? Daí tu olha, e o tempo? Cadê o tempo? Ele não me dá o tempo na questão, não aparece tempo, e daí tu começa a desesperar, começa a não saber o que fazer. Tu acha que está faltando dado na informação, no problema, mas não é, gente. Se ele te dá a altura da queda, sempre que tu tem a altura da queda, tu consegue descobrir quanto tempo leva para cair usando a queda livre. Deu. Usa a queda livre, determina o tempo de queda. Sabendo o tempo de queda e a velocidade do lançamento, tu descobre a que distância caiu do prédio. É sempre a mesma pergunta que cai quando é relacionado a lançamento horizontal. Não muda disso. Pode pegar os problemas, tu vai ver. É sempre a mesma coisa. A que distância caiu do pé do prédio. Tá? Às vezes tem um probleminha um pouquinho diferente, mas é só usar as equações que tu já está habituado. Certo? Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.